Capítulo 7. Agora o número sagrado de 7 será por nós cumprido se realizarmos os ofícios do nosso serviço ao tempo do ofício da manhã, de prima, de terça, de sexta, de noa, de vésperas e de completas, visto que foi destas horas do dia que ele disse: 7 vezes ao dia rende louvores a ti. Pois quanto ao ofício da noite, o mesmo profeta diz: no meio da noite levantei-me para vos glorificar. Vamos, portanto, levar o nosso tributo de louvor ao nosso Criador pelos julgamentos de sua justiça nestes momentos, e à noite levantemo-nos para o glorificar. Regra de São Bento, capítulo 16. O quente Chinook vindo das montanhas soprara sobre a neve, e a neve desapareceu. Shurgan evitou as pobres comunidades agrícolas ao longo do leito do rio Kensal enquanto cavalgava em direção ao nordeste. Em Pobla, ele se armara com um arco curto pesado e uma aljava de flechas. O cardeal dera-lhe sua pistola de cano duplo e comprara-lhe um garanhão não ferrado de um comerciante nômade, mas ele queria evitar problemas com o povo de Blacktoot, que na estação cultivava os lotes irrigados de batatas, milho, trigo e girassóis, e que habitava em alojamentos fortificados de pedra e turfa e trabalhava a terra para os seus proprietários, entre os quais estava o bispo de Denver. Eles poderiam confundi-lo com um fora da lei nômade como os que visitaram Art Hollow. O solo ali era pobre, mas o cultivo cuidadoso o enriquecera. Agora era quase tempo de plantio e havia homens e mulas nos campos, por isso ele evitava as estradas esburacadas e mantinha-se no terreno elevado, deixando um rastro que o padre Ambrose Elaiden e o vira-casaca de Texarkee pudessem seguir facilmente. Sempre havia agentes de Texarkee viajando de um lado para o outro do terminal de telégrafo ao sudeste de Pobla, então Gunn cavalgou sozinho até estar bem dentro da grama curta do território de gado dos Vildoga antes de parar para esperar pelos outros. Ele esperou em uma depressão, ocultando o cavalo e a si mesmo a certa distância da trilha que deixará até ouvi-los passando ao norte. Ainda assim, esperou. Quando as vozes deles se desvanecerão, ele deixou o cavalo, subiu a depressão e escutou atentamente o vento vindo do sudoeste. Ele encostou o ouvido no chão brevemente, depois levantou-se e rastejou para o espaço entre dois blocos de pedra onde não pudesse ser visto, exceto da trilha diretamente abaixo. Havia vozes distantes. 3 cavalos passaram por aqui, obviamente. Mas não necessariamente juntos. Apenas um cavalo está ferrado. Esse seria o do capitão Lloyd. De agora em diante, não chame o renegado de capitão. Ele vendeu sua patente e honra pela boceta de uma espiã nômade. As vozes eram Ozark. Gunn preparou uma flecha e retesou o arco. O primeiro cavaleiro apareceu e caiu do cavalo com a flecha atravessada na garganta. Gunn saltou para frente e atirou no segundo cavaleiro enquanto este levantava seu mosquete. Com o segundo cano, trocou tiros com o terceiro cavaleiro, mas ambos erraram. O sobrevivente virou-se e fugiu. Esta guerra entre nômades e o Império tinha mais de 70 anos, mas tais batalhas eram poucas e travadas apenas quando as forças imperiais invadiam as terras da Égua. Santa Loucura recarregou a pistola e terminou o serviço de matar os feridos, depois buscou sua própria montaria e capturou os outros 2 cavalos. Após revistar os alforjes e encontrar a prova de que precisava de que os cavaleiros eram agentes, ele libertou os animais e voltou para revistar os corpos em busca de mais papéis.
Ele olhou com raiva para os rastros do cavalo do vira-casaca. Conhecendo o destino, ele não notara anteriormente as pegadas dos cascos porque não estava rastreando. Montando novamente, seguiu viagem com um vento quente ainda às suas costas em perseguição ao padre e seu convidado. Sua própria guerra com Texarque começara há muito tempo e nunca terminaria. Isso ele jurara em nome de seu ancestral, Urso Louco, chamando como testemunhas o céu vazio e a Santa Virgem. Ele seguiu os rastros durante a tarde e depois ao crepúsculo. Não haveria lua até amanhã. Comeu um pouco de carne seca e, sem acender fogo, preparou-se para passar a noite ouvindo os uivos e latidos dos cães selvagens que os simplórios chamavam de lobos e temiam grandemente. Depois de ter amarrado o cavalo e desenrolado seu saco de dormir, Gunn caminhou lentamente em um círculo protetor ao redor da área, a uma distância de 5 ou 6 passos, e marcou seu território de sono com um fio de sua própria urina a cada poucos passos. Com sua área de sono assim protegida, os animais normalmente não molestariam um humano adormecido, a menos que sentissem cheiro de sangue ou doença nele. Apenas uma vez durante a noite ele sentiu intrusos. Saltando de seus cobertores, levantou-se e soltou um rugido de falsa raiva. Houve um coro de ganidos e várias formas escuras fugiram à luz das estrelas da fronteira a favor do vento de seu reino. Tendo berrado o sono para fora da cabeça, ele deitou-se com pensamentos tristes sobre os cadáveres que fizera naquele dia. Shurgan matara seu primeiro homem aos 12 anos, um patrulheiro de fronteira de Texarque. Ambrose absolvera o menino na época como absolveria qualquer soldado na guerra, porque o soldado estava no lado errado do rio, em uniforme militar e sem uma bandeira de viajante como exigido pelo Tratado da Égua Sagrada. No que dizia respeito aos Vildog, o padre honrava o sentimento da horda. Nenhum tratado posterior ao da Égua Sagrada fora assinado com qualquer poder secular, incluindo Texarque, e a guerra contra Texarque nunca se tornará paz, apenas desacelerará até quase parar de acontecer. Quase parou porque a única fronteira através da qual os Vildog enfrentavam o Império era o rio Neiden ao sul, além do qual ficava o território ocupado dos Jackrabbit. Poderia haver um momento para lutar ali, mas não antes que os Jackrabbit lutassem também. A leste, nas terras de grama alta, os Grasshopper enfrentavam o inimigo quando achavam conveniente, mas não pediam ajuda aos Vildog enquanto não houvesse um senhor das 3 hordas. Ambrose o absolvera facilmente daquela morte precoce, mas deu-lhe um inferno por também honrar o costume antigo. O menino cortara o lóbulo da orelha do soldado de cavalaria e o comera como uma honra ao inimigo morto, como seu tio espírito de urso explicara ser o correto. O padre chamou aquilo de outra coisa. Ele fez o menino meditar por 1 hora por dia sobre o significado da Eucaristia e o submeteu a partes do catecismo novamente antes de lhe dar a comunhão. Gunn lembrava-se disso na noite com um sorriso. Ele nunca contou ao padre que, enquanto comia o lóbulo da orelha, estava chorando por sua vítima. Sobre os homens que acabara de matar hoje, ele não conseguia ver o que Voshin tentara lhe ensinar a ver. Algo sobre o vazio. O machado tentara e falhara em relacionar aquilo ao céu vazio do nômade. Algo sobre o vazio tornando-se homem. Ou seria o cristianismo se misturando? Havia muitas maneiras de olhar para as coisas. Um século atrás, para seus tios bisavos, havia apenas uma maneira. Gunn pensava que aquela maneira antiga poderia ser um pouco como a maneira de Voshin,
mas com mais sentimento e visão. O caminho certo, o seu próprio caminho, não estava claro para Gunn, ainda não. Antes do amanhecer, ele sacudiu a geada de seus cobertores e cavalgou sob a luz fraca de uma velha lua minguante no leste. Conhecendo a rota que o padre tomaria, ele não precisava ver seus rastros para seguir e, em 2 horas, os encontrou. Ambrose reacendera o fogo de esterco e eles estavam bebendo chá quente e comendo carne seca ao nascer do sol. O capelão o saudou, e o vira-casaca, a quem ele ainda não fora apresentado, levantou-se na expectativa, mas o nômade foi direto para os cavalos peados. Ele acariciou um deles, falou-lhe suavemente, depois cortou a corda da peia e levantou um casco dianteiro para inspecioná-lo. Então virou-se para enfrentá-los. Padre, você trouxe um espião entre nós. Do que você está falando, meu filho? Este é o capitão Ezitloit, aquele que o cardeal Bramponi sugeriu. Ele é casado com uma neta de Vetoquenar, seu próprio parente. Eu não me importo se ele se casou com a neta do clã do diabo. Ele está montando um cavalo ferrado para deixá-los saber que ele está aqui. O padre franziu a testa para o ex-soldado, depois levantou-se para olhar para o oeste. Não se preocupe, padre. Eu matei 2 deles e o outro fugiu. Aqui estão os papéis. Ele encarou Lloyd e sacou sua arma. O estranho cuspiu no fogo e disse: Você poderia olhar os 2 lados do cavalo. Mas obrigado, se matou meus assassinos. Gunn mirou no abdômen dele. Seu assassino está bem aqui. Espere, filhote de urso, latiu o padre. Faça o que ele diz. Olhe a marca. Relutantemente, ele baixou a pistola e inspecionou a montaria do estranho novamente. Um dos cavalos da avó Vetok, disse ele surpreso. E você o mandou ferrar em Pobla. Seu maldito idiota! Se eles estavam decididos a me matar, por que eu deixaria rastros para eles? Ezitloit começou a explicar, mas Gunn o ignorou, tirou ferramentas de sua bolsa e começou a arrancar uma ferradura de um casco dianteiro. Dê-me uma mão aqui, disse ele a Ambrose. Logo os cravos foram puxados e a tarefa concluída. Ele colocou as ferraduras em seu alforge. Teremos que mostrá-las à sua sogra, disse ele ao estranho. Eu não tive a intenção. Filhote de urso, ele é um especialista em táticas de cavalaria de Texarkee e conhece os planos de guerra deles. Eles vieram para matá-lo. Mas agora ele é inútil para nós, porque eles sabem que ele está aqui. Pelos rastros de um cavalo ferrado. Poderia ser qualquer um. Poderia ser um homem da igreja. Poderia ser um comerciante. Traidor, você quer dizer? Antes de morrerem, eles falaram o nome dele. Bem, está feito, e a trilha termina aqui. Lloyd tem razão. Eles vieram para matá-lo. Pelo menos eles devem achar que ele é útil para nós, mesmo que você não ache. Ele virou-se para o jovem ex-oficial. Por que você mandou ferrar o pônei? Antes de eu entrar nas montanhas, falei com o dono da estrebaria em Pobla e ele recomendou. E eu sempre montei cavalos ferrados. É coisa da cavalaria. A trilha termina aqui, o padre repetiu. Filhote de urso, não há nada com que se preocupar. Monte-me, disse o nômade, e apontou para o horizonte. Vejam a poeira. Há uma trilha de migração logo a leste de nós. Os rebanhos estão indo para o norte. Esperaremos lá até que os tropeiros cheguem.
Então cavalgaremos à frente do gado deles por algumas horas e nossos rastros desaparecerão. Se fizermos isso, Lloyd protestou, não chegaremos em casa antes do anoitecer. Casa, bufou Gunn. Os Rogans de sua esposa e da avó dela, disse Ambrose firmemente. Mas eu concordo, é melhor fazermos como você diz. Era meio da tarde antes de Santa Loucura estar satisfeito de que o gado nômade lanoso que o seguia na nuvem de poeira distante apagaria seus rastros. Eles mudaram de direção então, deixaram a trilha do gado e retomaram o curso rumo ao nordeste. Ambrose ainda tentava fazer as pazes. Se o plano do cardeal for bem sucedido, disse ele, o Annegan terá que parar essas incursões nas terras dos Vildog Grasshopper, pelo menos por muitos anos. As hordas até lá estarão mais fortes sob um único rei. Gunn ficou em silêncio por um tempo. Ambos sabiam que as terras dos Grasshopper, as terras de pradaria de grama alta que ficavam a leste, sofreriam o peso de qualquer invasão. Aqueles do povo de Blacktooth que permaneceram como pastores ali tinham se tornado os mais guerreiros das hordas, porque precisavam ser. Enfrentavam os exércitos de Annegan e o avanço lento dos fazendeiros na franja oriental mais arável. No entanto, os Vildog eram os mais próximos da igreja em Valana e de possíveis aliados além das montanhas. Havia atritos entre as hordas, agravados por nômades fora da lei que haviam abandonado o sistema matrilinear e atraíam jovens fugitivos dos conquistados de Ekrebat ao sul do Neidian. Há o problema mais imediato de pagar pelas mercadorias, Gunn disse ao padre finalmente. Não se preocupe com isso, interveio o soldado. Sua Eminência controla uma riqueza considerável. Sim, o mestiço possui muito gado, disse ganacidamente. Existem outras formas de riqueza além do gado, disse o capitão Lloyd, e como você ousa chamá-lo de mestiço, afinal de contas? Você não é cristão, por acaso? O padre riu. Vá com calma, Lloyd, meu filho. O filhote de urso está apenas praticando seu sotaque tribal, por assim dizer. Afinal, como soaria o muito eminente Lord Elia Cardeal Bramponi, diácono de Santa Mazia na boca do filho do tio-avô Brokenfold, senhor das três hordas? Meu pai ainda não é senhor de nada, resmungou Shurgan, persistindo em seu humor azedo. Veja como ele se torna grosseiro à medida que se aproxima de casa, disse Ambrose. Não apenas ele não é senhor de nada, continuou Santa Loucura, eu sou apenas filho dele, não sobrinho. Você sabe que isso não faz diferença, disse o padre. De forma alguma esse cargo antigo pode ser herdado, na linhagem materna ou de outra forma. As velhas estão de olho em você, Santa Loucura. Quando as velhas procuram pelo Caesar de Araiverdar, elas procuram por um líder mágico, não o sobrinho ou filho de alguém. Não gosto dessa conversa, professor, disse Gunn. Amo e respeito meu pai. Falar de herança é falar de morte. E não houve um Caesar desde Urso Louco. Depois de 70 anos, quem sabe como essas mulheres modernas pensam? Ambrose riu da palavra modernas. O tio-avô Brokenfold vai viver por muito tempo, disse o ex-oficial de Texarkee. Eu o vi há apenas 3 meses quando ele veio visitar meus cunhados. O vira-casaca também tem um diploma em medicina, disse o nômade. O oficial lançou-lhe um olhar ressentido. Não foi o louco mágico aqui que afirmou ter visto a bruxa da noite, padre? Maldito seja, velho padre! Você tinha que contar isso a ele.
O padre Ambrose olhou rapidamente para ambos. Parem de procurar briga, vocês dois. Ou então me deem suas armas, dição dos cavalos e lutem. Aqui e agora. Julgamento por combate. Gunn deu uma risadinha. Sim, Blacktooth me contou que a igreja costumava fazer isso. Por que você não me ensinou isso, padre? Você negligenciou a parte do catecismo sobre o Senhor dos Exércitos, mas aqui está você agora nos convidando a nos submeter ao julgamento de Deus em uma briga de sucos. E eu não estava procurando uma. Eu só queria saber, do nosso conselheiro de Texarkee aqui, que outro tipo de riqueza o mestiço tem além de gado. Se o vira-casaca diz que tal coisa existe. Cala a boca, porra, disse o oficial, e deslocou o peso com força para o estribo esquerdo, fazendo seu cavalo parar. Shurgan olhou para ele por um momento, deu de ombros e desmontou. Ambrose falou rápido. Eu tenho que avisá-lo, capitão, Santa Loucura tem praticado combate com um especialista, um antigo carrasco do Anegan. Você talvez tenha ouvido falar dele. Você quer dizer aquele Gene de pele amarela? Voshin. Escute, se você teme traidores, tema a ele. Eu não me espantaria se Philpwark não o tivesse enviado para matar o cardeal. Ele tem um quadro de assassinos contratados, você sabe. São todos infiltrados astutos. O machado não é um Gene, seu cidadão, disse o nômade, usando a palavra cidadão como um insulto. De onde ele vem, você é quem parece um Gene. E ele odeia Philpwark quase tanto quanto eu o odeio, garoto da cidade. Filhote de urso, por que você faz isso? O capitão Lloyd está do nosso lado. Ele conhece o ofício dele, tente não ser um idiota, meu filho. Tudo bem, diga ao bastardo para parar de me tratar com condescendência. Gunn virou-se para remontar. Lloyd não se deu por satisfeito e golpeou-o nas costas com seu chicote de montaria. Gunn girou, agarrou o pulso que vinha em sua direção com o chicote pela segunda vez e chutou o capitão no estômago com sua bota pontiaguda. Por alguns minutos de semiconsciência, pareceu que o golpe poderia ser fatal. Mas o padre finalmente o reanimou e insistiu que passassem a noite no local para deixar Lloyd se recuperar. Ambrose risou para eles longa e furiosamente, louvando a misericórdia de Deus por lhes permitir um tempo imerecido para se arrependerem. Gunn resmungou para ele com sono. Lloyd gemeu e praguejou. No dia seguinte, Shurgan puxou o oficial para fora de seu cobertor pela frente da jaqueta e o arrastou para cima. Agora escute bem, seu fodedor de porcos. Se você é um capitão no nosso exército, eu sou seu coronel. Você diz senhor e sauda. Ele empurrou o ex-soldado para baixo, de bunda no chão, o solavanco arrancou um ganido de dor enquanto Lloyd agarrava o estômago novamente. Não, você me escute. Ambrose agarrou seu filhote de urso pelo armo e o puxou rapidamente para fora do alcance dos ouvidos alheios. Eu nunca o vi tão brutal. Por quê? Estabelecer sua senioridade é uma coisa, mas você pode ter rompido as entranhas dele. Você fez um inimigo para a vida toda por pura má índole. Não, não fiz. Ele já é inimigo de todo mundo. Um criminoso para sua própria tribo não é amigo de homem algum. Ele é o que é, e precisa saber o seu lugar. Você não acredita nisso? O lugar dele é o mesmo que o seu, perante Deus. Perante Deus, é claro.
Mas o lugar dele nas fileiras de uma força de combate sob um char de guerra é o que me preocupa, e ele tem que saber que sua patente é baixa. Ele não pode ser confiável. Você sabe disso por causa de sua grande percepção de caráter, disse Ambrose ironicamente. Percepção maior que a do cardeal, que o recomendou a nós em primeiro lugar. Eu acredito nele quando diz que os agentes que o seguiam foram enviados não apenas para rastreá-lo, mas para matá-lo. E de qualquer forma, ele estaria vivendo com o clã Vetok, cavalgasse conosco ou não. Eles o aceitaram. Ele passou o inverno com eles. Você me viu brigar com mais alguém ultimamente? Não, santa loucura. E espero que você esteja errado sobre este homem. Ele sabe demais sobre nós para você expulsá-lo. Sem perigo. Ele não tem para onde ir, deixamo-lo com o povo da esposa dele, não importa o que o eminente cardeal disse. Eu ainda quero saber como ele sabe que Bramponi pode arranjar a parte dele no preço das armas que prometeu. E de onde vêm as armas? Elia trabalhou duro para o Papa Lino VI, filhote de urso, e o Papa Lino o recompensou bem. Eu sei que Elia possui propriedades na costa oeste e lá nas terras de Oregon, mas ele talvez nem precise usar sua própria riqueza. Confie nele. Se você pagar aos comerciantes 600 cabeças de gado, o cardeal providenciará para que alguém pague os outros 2/3 do preço. Sendo o estado mais poderoso do continente, Texarkana tem muitos inimigos e poucos aliados. Muitos desses inimigos ficariam felizes em ajudar a armar as hordas. Você está sendo ingrato. De jeito nenhum. Eu gosto de Bramponi. Sei que é a influência dele, mais do que sua riqueza, que importa. E confio em suas melhores intenções. Isso não significa que eu confiei no resultado de suas intenções. Se ele é rico, ótimo. Mas como Lloyd sabe? Ele provavelmente não sabe. Estava sendo condescendente com você. Nômade ou cidadão, cada um se sente superior ao outro. Nômades e civis é uma história antiga como o Gênesis. Mas quanto ao dinheiro, existem estados a oeste do divisor que gostariam de ver o Império dos Anegan parar onde está, ou ser empurrado de volta para o leste. Há muita conversa em Texarkana sobre unir o continente, e suas embaixadas relatam essa conversa para casa. Um ou mais deles podem estar lhe dando as armas de graça. 600 cabeças de gado não são de graça. São quase nada. O cardeal Bramponi me disse o preço real da mercadoria. É algo mais como 6.000 cabeças de gado. Se recebermos as armas de fato. Se os comerciantes não entregarem lixo defeituoso. O que o coloca nesse humor terrível, santa loucura. Eu quase esperava que você chamasse Lloyd de comedor de grama. Gunhill. Na casa da minha mãe, essa palavra ainda é usada. Então, em casa, eu talvez a usasse com ele. Sabe, você tem uma certa feiura política em si, santa loucura, que não aprendeu comigo. Ah, mas aprendi sim. Não, não aprendeu. Você vai tentar me dar uma surra também, ó professor. Eu já fiz isso. Quando eu tinha 10 anos e você era mais jovem. Você me ensinou a não bater no clero, mas você não está. O nômade parou. Viu a mudança no rosto de Ambrose, balançou a cabeça em sinal de desculpa e voltou para seu cavalo. No momento em que haviam acampado para a segunda noite sob as estrelas,
encontraram um mensageiro da tribo real da Horda Vildug. Ele cavalgava para o sul com más notícias. O tio-avô Brokenfold sofrera um derrame, perdera o uso da perna esquerda e estava compondo sua canção de morte. Foi, portanto, considerado prudente que as avós e os xamãs começassem a considerar outros candidatos para o cargo antigo de único Kaisas de Araiverdar. No dia seguinte, chegaram aos Rogans do clã da avó Vetokenar. A velha estava fraca e enferma, então foi a esposa de Loit, Potiar Vetokken, desacompanhada da avó, lhes deu as boas-vindas. O marido desmontou e foi abraçá-la, mas ela o afastou. O aprendizado sobre os nossos cavalos dele, o eufemismo nômade para o amestramento de um novo noivo pelas mães de sua nova família, ainda não terminara. Ela inclinou-se diante do padre Ombrose de Shurgan, e convidou-os para entrar no rogon da avó. Por polidez, seguiram-na, embora ambos tivessem pressa de retornar à família de Gan. Shur, você ouviu as más notícias? Perguntou a bela neta. Espero não ser eu quem tenha de lhe contar. Encontramos um mensageiro. Eu sei sobre meu pai. Ele entregou a ela uma bolsa de couro contendo as ferraduras. Seu marido explicará estas, mas depois. Ela olhou para a bolsa com curiosidade, mas deixou-a dentro da aba da porta fechada sem abrir enquanto os conduzia para dentro do rogon. A velha sentava-se em uma cadeira de lona de couro suspensa entre dois postes fincados no chão de terra batida. Ela tentou se levantar, mas Gan fez sinal para que ela voltasse a sentar. No entanto, ela sinalizou seu respeito por Gan e Ombrose fazendo o cocai, batendo na testa com os nós dos dedos e inclinando a cabeça enquanto colocava a mão contra o couro cabeludo com a palma voltada para fora em direção a cada um deles. Essa cortesia parecia excessiva e ela não a repetiu para Ezitloit. Ignorou o gênero, se isso era um trote normal de noivo, ensinando-o sobre os nossos cavalos, ou desprezo real, era difícil dizer. O que a bruxa da noite tolamente fez ao seu pai entristece-me grandemente, Ganos-lhe Jor. A declaração estava carregada de presságio. Ombrose notou que Gan estava realmente inquieto diante dela. Atribuir a doença de Brokenfold à bruxa da noite e chamá-la de tola significava que ele fora a escolha desta mulher Vejuis para Kaisasperdar, e a inversão que ela fizera do nome de Jor, com o matronímico colocado por último, significava que o posto do filho de Brokenfold subira aos olhos dela, por qualquer que fosse a razão. Mas Ganos-lhe era um diminutivo do histórico Ganus, que perdera uma guerra e metade de seu povo para a Negan II. Vocês beberão sangue conosco esta noite? A velha perguntou. Celebramos o nascimento de potros gêmeos da melhor égua de Potiar. E eles são saudáveis também, um evento raro e maravilhoso. Brinde à Virgem por nós, avó, disse o padre Ombrose. Minhas desculpas pela pressa, mas o tio-avô Brokenfold precisa de nós. Sim, ele vai querer ver seu filho, e de você ele vai querer a última unção. Vão então com Cristo e a Senhora. Os dois seguiram viagem, deixando Ezitloit para trás com sua noiva e parentes afins. O capitão ainda tem muito a aprender sobre os cavalos dos Vetocombros, disse ironicamente quando estavam fora do alcance dos ouvidos. Gan riu. Ele vai aprender bastante rápido quando Potiar mostrar àquela velha Vejuis as ferraduras. As montanhas haviam quase desaparecido em uma neblina de poeira a oeste quando Santa Loucura anunciou de repente que Brokenfold tornara-se irascível em sua doença,
e que sua velha esposa achara necessário nomear outro como chefe temporário da família. Como você sabe disso? O padre desdenhou. Uma visão. Aquela visão. Gunn apontou para o leste. Cuidadosamente ele se ergueu na sela e logo estava em pé nas costas do seu cavalo. Meus velhos olhos não veem nada além de vazio. O que é? Há alguém lá, creio ser meu tio. Está a milhas de distância, ainda. Ele move os braços e dança uma mensagem. Eles veem nossa poeira. Ah, a linguagem de semáforos nômade. Eu deveria ter aprendido quando era mais jovem. Sempre me impressiona. Isso nos dá vantagem sobre os guerreiros de Texark deles. Item. Quando os Rogans do clã Pequeno Urso surgiram no horizonte, uma pequena nuvem de poeira apareceu e logo um cavaleiro se aproximou deles. Era o irmão da esposa de Brokenfold, Urubu Vermelho, que era o líder nominal do clã, mas que, no entanto, se submetia ao marido da irmã porque ela assim desejava. Agora, durante a doença do marido, o irmão retomava seu papel de direito. Era um homem magro, sério, com quase 60 anos, com manchas lívidas na pele que poderiam tê-lo marcado como um gene, exceto entre os nômades, onde o defeito cosmético era altamente considerado como uma marca do céu vazio. Ele falou seriamente com santa loucura sobre a condição de Brokenfold, que era incapacitante, mas aparentemente não estava piorando no momento. Alguns dos nossos tropeiros já voltaram do sul, disse Urubu Vermelho a Ombros, incluindo nossos homens do espírito de urso. Eles estão com ele agora, padre. Mas é claro que ele quer ver você. Ombros começou a contar-lhe sobre o Papa, mas Urubu Vermelho já sabia. Mesmo na ausência do cardeal Bramponi de Valana, seu secretariado estava constantemente enviando e recebendo mensageiros do povo das planícies. Quando chegaram à aldeia Pequeno Urso, as crianças e as mulheres mais jovens saíram para saudar e ser abraçadas por Gani, seu padre. Você ficará conosco depois de ver seu pai? Perguntou a mãe dele, ou deve cavalgar para as terras dos Grasshopper? Santa Loucura hesitou. Ele não lhe contará antes. Acho que Currali se divorciou de mim. Ele olhou para Ombros, que os casara, mas o padre estava olhando para o outro lado. Ela disse que mandaria me chamar se me quisesse. Mesmo que mande, eu talvez não vá. O rosto da mãe desabou. Eles o culpam por não ter filhas. Talvez. Também por estar fora na maior parte do tempo. Os irmãos dela se queixam. Fiz muito pouco pela família. Dizem que sou muito apegado a você. Você sabe a palavra para isso. Tive medo que fosse assim quando você se casou com uma Grasshopper. Nossos tropeiros nos disseram que tiveram que lutar contra tropeiros Grasshopper novamente este inverno por pastagem. Alguém morreu. Dos nossos, apenas feridos. Dos deles, não sei. Foi uma troca de tiros e flechas. Agora, venha ver seu pai. Os xamãs da família Pequeno Urso deixaram o Rogon enquanto o padre Ombros administrava a última unção ao seu convertido mais velho. O padre sabia que eles estavam constrangidos porque algumas de suas práticas não podiam ser reconciliadas com a religião que ele ensinava, e que haviam aceitado o batismo eles próprios porque Brokenfold assim desejava. Quando o velho morresse, o constrangimento, e a inveja deles, poderia se transformar em hostilidade. Mas toda a família sabia que quando ele, Ombros,
fora forçado a escolher entre eles e sua ordem, quando um novo superior-geral daquela ordem, indicado pelo arcebispo Benefez, e portanto por Filipio Arc, o convocara de volta a Nova Roma, ele se recusara a ir fora expulso e colocado sob interdição, medidas que ele ignorou. Ainda assim, a punição o magoava mais do que ele gostava de admitir. Sabia que as mulheres vejues seriam suas aliadas em qualquer briga com os xamãs do espírito de urso, mas queria evitar a briga e, até agora, eles também queriam. Sob seus ensinamentos, a maior parte desta família nômade se tornara cristã, enquanto ele próprio, ao longo dos anos, tornara-se um nômade. Ambroise não foi o primeiro professor da Ordem de Santo Inácio a ver um aluno favorito, a quem ensinara a pensar por si mesmo, começar a pensar de forma diferente da que o padre previra. Naquela noite, ele suspirou pesadamente enquanto observava Shurgan dançar a dança dos moribundos com os xamãs na luz fraca e esfumaçada do fogo de esterco em frente ao Rogon de Brokenfold. Os tambores pareciam dizer: vá macabro, vá macabro, vá macabra mamãe. A dança era para aplacar o vento negro, a contraparte terrível do céu vazio, e para afastar a bruxa da noite. Por um tempo, ele vagou pela aldeia, visitando fogueiras semelhantes e falando com antigos paroquianos. Uma minoria era realmente cristã, mas ele batizara a maioria, e a maioria o aceitava como pertencente à classe dos xamãs. Entre os não batizados, sua voz de sabedoria ainda era considerada digna de ser ouvida, quando ele cantava no conselho. Antes da conquista, tais aldeias não existiam. Mas, cada vez mais, as planícies eram pontilhadas de rogans de pedra e turfas semelhantes aos dos agricultores, localizados ao lado de riachos intermitentes e poços de água. Aqui as crianças e os idosos ficavam durante o inverno, enquanto os tropeiros moviam o gado lanoso de acordo com as estações ou a melhor pastagem, e para proteção contra as poores nevascas uivantes que no auge do inverno varriam as planícies desde o Ártico sobre as terras da Grande Égua e entravam na província conquistada que pertencerá à horda de Jacrebat. Há muito tempo, os Jacrebat detinham a terra levemente florestada com árvores decíduas ao sudeste, terra agora reivindicada pelo Império Texarque. Os Jacrebat alugavam pastagens ali, parcialmente protegidas das rajadas gélidas, aos Grasshopper e aos Wildog nos meses de inverno, e eram bem pagos por isso em gado e cavalos. Como consequência, o povo Jacrebat era o menos migratório das hordas mesmo antes da guerra, e apenas uma minoria fugiu do sul após a conquista para formar a diáspora Jacrebat nas regiões agrícolas pobres, vizinhos de algumas das famílias ex-Grasshopper empobrecidas que, como a de Blackfoot, fugiram para as montanhas através das terras de grama curta dos Wildog. Ele não conseguia fugir dos tambores. Agora eles pareciam dizer: liberdade vem, liberdade vem, liberdade donzela vem. Depois de visitar quase todas as habitações, o padre Ambroise voltou ao Rogon de Brokenfold. Ele ficou perto do fogo observando a dança por um tempo, então, após uma pausa para pegar o ritmo, riu alto e juntou-se ele próprio à dança, arrancando um grito divertido de aprovação do seu filhote de urso.